Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, no outro dia você já recebe o relato, né, da sua situação, do que você está vivendo? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Olá, André. Acompanho. Aliás, olá, minha querida, tá? Seja bem-vinda. Acompanho os seus vídeos no YouTube e eles têm me ajudado muito. Acredito que, assim como tem sido de grande ajuda para mim, o mesmo é para diversas outras pessoas. Muito obrigado, viu, por suas palavras. Decidi hoje contar a minha história em busca de aconselhamento. Eu tenho um ex-namorado que marcou a minha vida. Começamos a namorar na adolescência e passamos a morar juntos. Infelizmente, pouco tempo depois, os problemas começaram a surgir. Tentei de diversas formas recuperar o nosso relacionamento, pois já não me sentia satisfeita. De forma resumida, ele se ausentou do nosso relacionamento, se omitiu. Eu estava sempre tentando conversar com ele e falar do que me incomodava. Ele quase sempre sem paciência, apenas ouvia e dizia que iria modificar a situação, porém nada era feito. Tudo continuava sempre na mesma. Fiquei nessa insatisfação por cerca de um ano, até que decidi pôr um fim no nosso relacionamento, apesar de amá-lo muito. Para mim, as nossas diferenças, que eram nítidas, e a indiferença dele faziam com que um futuro juntos fosse inviável. Dessa forma, terminei o namoro e fui morar com duas amigas. Alguns meses depois, fui morar no exterior e agora estou com outra pessoa. Bem, essa pessoa parece mais um sonho. Ele não é perfeito, mas tem quase todas as características que sempre desejei em um homem. Ele me faz muito bem e compartilhamos dos mesmos objetivos de vida e ideais, somos muito semelhantes. Tenho uma vida muito boa aqui e maiores perspectivas profissionais, apesar de sentir muita saudade da minha família. Meu ex, que desde o momento que eu terminei ficava tentando voltar, agora está com outra. De uns tempos para cá, pouco antes de saber que ele estava com outra, eu passei a sentir muita saudade dele e a me questionar se fiz o melhor para mim, se eu não deveria ter ficado e tentado mais uma vez. Me questiono o porquê de não ter dado certo, apesar de saber. Apesar de saber, né? Quer dizer, você sabe por que não deu certo. Você sabe. Só que aí você prefere entrar numa outra esfera, né? Naquela esfera do que poderia ter sido, mas que não foi. Então, quer dizer, eu sei por que não deu certo. Então, por que eu fico me perguntando, né? Porque, na verdade, eu quero entrar na esfera ilusória. Então, eu já sei por que não deu certo. Não adianta eu querer ficar arranjando justificativas, arranjando motivos, ou querer ficar pensando, então, mas não, será que, né? Será que. Não, eu sei que não deu certo por causa disso, disso, disso. Os pontos elencados aqui, que você elencou, você sabe muito bem por que não deu certo. Ele disse que ainda me ama e quer continuar em contato, mas que está tentando algo novo com essa garota e já superou o nosso término. Olha, se ele superou o término e ele disse que ainda te ama, eu, que em minha mente já havia superado, me pego agora perdida. Sei que o melhor que faço é tentar ser feliz com o meu namorado, mas é como se algo ainda me prendesse ao meu ex. Fico relembrando dos momentos que passamos juntos e do quanto éramos felizes quando estávamos começando. Então.
Aí eu começo, claro, gente, presta atenção, gente, vamos prestar atenção aqui. Quando a gente vive um relacionamento, claro que a gente viveu momentos muito bons. Porém, né, quando a gente coloca na balança, a gente chega à conclusão, que é a conclusão óbvia aqui, que se tornava um relacionamento inviável. Palavras dela. Tínhamos um futuro e um relacionamento inviável. Ou seja, não dá para investir. Sempre falava que ia mudar. Tentei várias vezes. Então, não é que eu não tentei. Porque às vezes o que assombra as pessoas é: eu deveria ter tentado, mas eu não tentei. Então eu me arrependo por eu não ter feito. Minha querida, você já fez. Você tentou uma, duas, três, tentou dialogar, tentou de todas as formas, até que você chegou à conclusão. Cara, não dá. Não tem mudança, não tem reconhecimento. Ou seja, André, mas agora essa menina que ele está tentando, ele está totalmente diferente. Pois é, aí é que tá. Foi necessário ele perder você para que ele pudesse, então, de repente, chegar às conclusões do que de fato ele precisava mudar. Então, é o que eu já falei uma vez num vídeo. Eu falei isso uma vez. Às vezes, a gente pegou o pior da pessoa. E a gente pegou o pior dela e, na verdade, depois, quando a gente deu um chute nela, porque a gente não aguentava mais aquilo, né? E não estou falando que a gente deu um chute nela porque somos ruins. Demos um chute porque todos nós temos o nosso limite. E todos nós temos o direito de dizer, chega! Sabe, você chega no seu limite, se você tenta, e aí você fala, não, a minha parte eu fiz, cara, eu tentei, só que eu cheguei no meu limite e eu tenho o direito de dizer chega, porque pessoas boas também têm o direito e vão dizer, chega, não dá mais. Só que aí, aquela pessoa para quem a gente disse chega, talvez ela não esperava o nosso chega. Talvez ela estivesse acomodada com a situação justamente porque ficava achando que a gente nunca ia deixá-la, que a gente nunca ia, né, chegar a esse ponto de terminar. A hora que a gente termina, a pessoa assusta a tal ponto que então ela modifica. Até então ela estava dando o pior para nós. Não melhorava, não dava ouvido, não estava nem aí. Aí o que aconteceu? Quando a gente disse o chega, amanhã ou depois alguém vai pegar o melhor dela. Uma outra pessoa vai pegar o melhor dela, que não nós. Né? O nosso tempo e o nosso ciclo já encerrou com aquela pessoa. Então não adianta a gente querer voltar num ciclo que não existe mais. É isso que às vezes acontece. A gente quer voltar, a gente quer retornar. Porque eu vivi tantos momentos bons. Não, eu vivi. Eu vivi momentos bons ao lado dessa pessoa mesmo. Porém, ele teve tantas outras coisas que tornou o relacionamento inviável. Ele não tinha disposição para mudar. Ele não tinha disposição para reconhecer o que de fato estava acontecendo. Ele acomodou-se. Então, aquele ciclo que eu tive com ele se encerrou. Entende? Se ele agora mudou ou não, então agora sim ele está sendo tudo aquilo que eu queria. Sim, ele está sendo para outra pessoa agora, não mais para mim. O meu ciclo com ele já encerrou. E eu, por sua vez, estou também com uma outra pessoa. Só que agora, aí é que tá, minha querida. Olha, não adianta a gente querer ficar com o pé em duas canoas. Sabe? Quando eu falo que a gente tem que ir com calma, que a gente tem que ir com cuidado, não significa que a gente não pode, que a gente não vá se entregar e a gente não vá se dar por inteiro. Se dar por inteiro não significa que então eu vou de maneira descabeçada. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente começa a conhecer alguém, a gente tem que ir com cautela. Primeiro a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se envolvendo. Porém, a gente tem que se dar por inteiro, né? A gente tem que estar nessa de maneira integral para fazer com que as coisas funcionem, porque é ruim quando as coisas são pela metade. Não é ruim quando um funcionário é um meio funcionário, quando um aluno é meio aluno, sabe? Ele estuda para tirar a média. Então, vive-se o pacto da mediocridade? Não, eu vou fazer por inteiro. Agora, minha querida, sinto muito. Você não está se esforçando e tendo disposição por inteiro. Primeiro, para encerrar aquele ciclo anterior. E segundo,
para construir uma relação bacana com quem você está agora, que é um cara bacana. Porque, minha querida, você tá com o cara e mantém contato com o outro ainda. Então, gente, às vezes a gente tem que fazer e a gente tem que perceber que as coisas elas são construídas em nós. E se elas são construídas em nós, requer que nós façamos, requer que nós tenhamos as ações. Então eu tenho que ter ação para encerrar um ciclo e eu tenho que ter ação para iniciar um outro da melhor maneira possível. Entende? Ah, não, agora eu cheguei à conclusão que a gente merece uma nova chance ainda, lá. Bom, então eu vou encerrar aqui. Eu não vou ficar levando coisas em paralelo. Ele diz que me ama, eu continuo em contato com ele. Bom, então qualquer um vai entrar em crise. Entende? Qualquer um vai entrar em crise. Qualquer um vai começar a colocar em xeque. Agora eu fico escutando que ele fala que ainda me ama, que não sei o quê, então agora eu só me recordo dos momentos bons, eu me enclausuro dentro dessa bolha. Não, então, gente, a gente precisa se decidir. Afinal de contas, o que está em jogo aí é a nossa vida, sabe? Nosso bem-estar, como a gente vai de fato, né, se posicionar diante das situações, das pessoas, qual vai ser a nossa postura diante delas. Então é necessário que a gente tenha uma postura firme aí, né, com a gente mesmo e em respeito aos outros também, claro, sem dúvida alguma. Agora me parece que a gente fica, às vezes, andando com o pé nas duas canoas, então eu não me equilibro em nenhuma. Pelo contrário, né? Eu fico num desequilíbrio total. Sei que não vai me levar a lugar algum, por isso peço ajuda. Bom, então, tá vendo? Se você já sabe que não vai te levar para lugar algum, então não é mais fácil agora então eu encerrar de vez do que continuar mantendo contato e ficar a partir desse contato eu fico construindo castelos de areia, castelos de cartas que não condizem com a realidade. Quero esquecer ele e seguir em frente. E o que você tem feito para que você esqueça e siga em frente? Não adianta falar, eu quero seguir em frente. Tá? Não adianta, gente. O que eu tenho feito para que eu possa, então, seguir em frente? Para que eu possa, de fato, esquecer. Para que eu possa, de fato, encerrar um ciclo que eu considero que não adianta e não tem mais volta e é inviável. Eu continuo conectado. Por quê? O que devo fazer? Devo cortar completamente o contato com ele ou tentar aceitar a situação e levar na amizade? Bom, eu acho que mais evidente do que tá a partir do que eu falei até agora, impossível, né? Não quero magoar o meu namorado. Estou tentando amá-lo assim como amo o meu ex. Só vou fazer um questionamento aqui. Cuidado, hein? Assim como amo o meu ex. Então, você ama o seu ex? Será que realmente é amor? Tudo o que quero é esquecer o meu ex e ser feliz com o meu atual. Então, aí depende de como a gente vai agir. Depende das nossas ações. É preciso que a gente entenda isso. Que a gente entenda que relacionamento não depende, sabe, de conjunção astral, de forças astrais, de não sei o que. Depende das nossas ações e do quanto nós estamos dispostos a agir, então, para que as coisas deem certo. Obrigada por ler e parabéns pelo seu trabalho. Ô, minha querida, eu que agradeço pela sua participação, tá bom? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Vem cá, fala oi aqui. Ele tá aqui roncando. Ai, que delícia. Oi, gente. Ó, ronca. Ai, que delícia. Me acompanhe lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.